Estamos começando mais um programa Evidências, na busca constante por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você certamente já ouviu falar na palavra etnia, não é mesmo? Embora não haja uma definição precisa para esse termo, etnia significa um grupo de indivíduos caracterizados por alguns elementos culturais em comum, como língua, religião, métodos de cultivo, alimentação e história. Alguns pensam que não há necessidade de o grupo pertencer a uma mesma nacionalidade ou possuir semelhança genética para ser considerado membro de uma mesma etnia. O fato é que a etnia é, curiosamente, aquilo que une e, ao mesmo tempo, distingue os seres humanos. Mas, atenção, etnia não deve ser confundida com raça. Todos somos membros da raça humana, e essa raça humana é que se encontra dividida por um grupo tão grande de étnicos que fica até difícil contabilizá-los precisamente. Com um cômputo de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, as diferenças, é claro, vão se acentuando à medida que cresce a população mundial. Só para você ter uma noção, no início do século XX havia apenas 57 nações reconhecidas no mundo, mas hoje a Organização das Nações Unidas fala de 191 países, a maioria deles, é claro, fundada apenas após a Primeira Guerra Mundial. No programa de hoje, vamos falar de um grupo étnico que tem ligação direta com o livro base de nossas apresentações, que é a Bíblia Sagrada. E este povo não poderia ser outro senão os judeus. Eles não são numericamente grandes. No mundo existem cerca de 14 milhões de judeus, o que dá 0,2% da população mundial. E destes, apenas 6 milhões residem no Estado de Israel. Os demais espalham-se em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha. Mas é interessante notar que, apesar de serem tão poucos em termos demográficos, os judeus sempre exerceram uma influência sem precedentes em toda a história mundial. Você pode até não saber direito quem são eles, ou mesmo não ter conhecido nenhum judeu, mas saiba que muitos dos benefícios de sua vida hoje se devem a cidadãos judeus no mundo. Veja alguns deles. Albert Einstein, o mais famoso cientista do século XX, que propôs a intrigante teoria da relatividade e a famosa equação E é igual a mc². Einstein lançou os fundamentos da física moderna e impactou o mundo em praticamente todas as ideias que surgiram no século XX, desde a teoria quântica até a energia nuclear e a bomba atômica. Karl Marx, um judeu alemão que era filósofo, economista e que revolucionou o mundo escrevendo com a ajuda de Engels o Manifesto Comunista e o Capital, duas obras que influenciaram tremendamente o socialismo e as ciências sociais. Muitos teóricos consideram Marx o pai da história da sociologia e também da economia moderna. A seguir temos Sigmund Freud, o pai da psicanálise e da psiquiatria. Este judeu da Áustria foi o primeiro a teorizar sobre os sintomas de pacientes com histeria, fazendo importantes equiparações entre as crises na fase adulta e os traumas adquiridos ainda na infância. E muitos dos seus conceitos são usados até hoje pela psicologia e pelos estudiosos da mente humana. Esses que eu citei, é claro, são apenas os mais famosos, mas a lista de judeus que influenciaram o mundo é muito, muito maior. Temos ainda Jonas Salk e Albert Sabin, os respectivos criador e aperfeiçoador da vacina contra a poliomielite. Abraham Jacob, o pai da pediatria moderna. Casimir Funk, o descobridor das vitaminas, e Abraham Waxman, pioneiro do desenvolvimento dos antibióticos. E olha que estes são apenas uns pouquíssimos exemplos de judeus influentes. Se fôssemos fazer uma lista exaustiva, gastaríamos um programa inteiro só citando o nome de judeus que influenciaram na história. Veja, só no campo do Prêmio Nobel, os judeus já levaram 33 Nobéis de Química, 29 de Economia, 13 de Literatura, 50 de Física, 53 de Medicina e 9 Prêmios Nobel da Paz. Só para fechar os exemplos, saiba que até a calça jeans que você veste foi criação de um judeu chamado Levi Strauss. Agora, é interessante notar que, apesar de tão influente,
a cultura judaica é uma ilustre desconhecida para a maioria dos cristãos que descendem espiritualmente deste grupo étnico em particular. Afinal de contas, essa lista não seria completa sem a menção óbvia de Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo, que também era judeu. Por isso, creio ser importante gastarmos um tempo conhecendo melhor este povo, como eles surgiram, quais eram as suas crenças, seus costumes, o que eles pensavam e pensam a respeito de Jesus. Indo, portanto, direto ao início da história, podemos dizer que os judeus seriam descendentes de outro grupo maior chamado semitas e que hoje abarca outras etnias além dos próprios israelenses. De acordo com a Bíblia Sagrada, Noé, o sobrevivente do dilúvio, tinha 3 filhos que se tornaram ancestrais dos novos agrupamentos étnicos do mundo. Eles se chamavam Cão, ou Cam, Sem e Jafé. Os camitas, descendentes de Cão, habitaram a parte que hoje é a África e a Ásia. Os jafetitas, filhos de Jafé, foram os primeiros a migrarem para o Vale do Indo e de lá para a Europa. E, finalmente, os semitas, descendentes de Sem, residiram principalmente na parte norte e setentrional da Ásia. Outros territórios, como as Américas e a Oceania, é claro, só foram habitados posteriormente por grupos migratórios que lá fixaram a sua residência. Devido às diversas migrações, não podemos falar de um grupo étnico homogêneo. Em virtude disso, muitas línguas e dialetos surgiram desse grupo que, por causa de Sem, receberam o nome de família semítica ou semitas. Entre os idiomas originários dos semitas estariam importantes línguas como acadiano, ugarítico, fenício, hebraico, aramaico, árabe, etíope, egípcio, copta, guanche, assírio e caldeu. Os semitas, ou como dissemos, os descendentes de Sem, se multiplicaram com muita rapidez e se assentaram primeiramente no sul da Mesopotâmia, onde seria o território do moderno Iraque. Aquela era uma área muito rica para o plantio e por isso mesmo foi chamada de crescente fértil pelos historiadores em geral. Então, grupos semitas resolveram se assentar ali, trocando a antiga vida nômade pela residência fixa. Lá eles criaram canais de irrigação e aperfeiçoaram a agricultura, formando em redor os primeiros assentamentos urbanos. Vilas foram então formadas a partir do clã dos fundadores e, com o crescimento da população, veio o comércio, a escrita, a domesticação de animais e, finalmente, o surgimento das primeiras cidades, que se transformaram em civilizações cada vez mais poderosas. Entre estas estavam a cidade de Uruk, Lagash, Larsa, Eridu e a grande Ur dos Caldeus, onde viveu um homem chamado Abraão. Com Abraão inicia-se o que chamamos de a história do povo hebreu e, por que não dizer, com ele inicia-se o próprio povo hebreu. Afinal de contas, Abraão é considerado por muitos rabinos o primeiro hebreu, pois com ele inicia-se a linhagem espiritual e doutrinária daquele povo, e isto há pelo menos 4.000 anos. Falando em hebreu, este é um termo cuja origem etimológica se perdeu com o tempo. Ele aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 14, verso 13, referindo-se a Abraão. E todas as antigas fontes bíblicas e não bíblicas traduzem hebreu como um designativo aparentemente exclusivo daqueles descendentes de Abraão. Alguns pensam que hebreu vem do nome Éber, mencionado em Gênesis capítulo 10, verso 21, como sendo um ancestral distante do próprio Abraão. Outros pensam que hebreu viria da palavra hebraica abar, que quer dizer passar pelo meio. Isto seria um indicativo de como Deus mandou Abraão cortar animais em sinal de sua aliança com o próprio Deus. Aliás, o fogo do Senhor passou por meio das entranhas sacrificadas. Uma outra comparação muito controvertida entre os acadêmicos entende que hebreus viria de Apiros ou Abiros, um grupo errante, sem pátria e desprezado que aparece em muitos textos do Antigo Oriente Médio. Pois bem, como dissemos, a história dos hebreus começa com a história de Abraão.
De acordo com a Bíblia, por ordem divina, Abraão peregrinou desde Ur até Canaã via Harã. Este fato aparece em Gênesis capítulo 11, verso 31. E em termos históricos e arqueológicos, podemos confirmar a existência dessas cidades mencionadas na trajetória do patriarca? Sim, podemos, graças a este homem de chapéu à direita da foto, chamado Sir Leonard Woolley. Suas escavações arqueológicas a partir de 1922 revelaram ao mundo o alto nível de civilização deste grande centro chamado Ur e que na época era a capital dos Sumérios. Essas escavações da expedição anglo-americana na antiga Ur comprovaram que aquela cidade mencionada na Bíblia não somente existiu, como era uma das maiores metrópoles da ocasião, com uma população oscilando entre 65 mil e 100 mil habitantes, um número muito expressivo para a ocasião. Depois também houve trabalhos arqueológicos em Harã e nas terras cananitas. Nesta trajetória, o nome de Abraão foi ainda encontrado em recibos cuneiformes como este. Não podemos, é claro, dizer com certeza que este Abraão mencionado nos recibos seria o mesmo Abraão da Bíblia, mas certamente isso nos mostra que o seu nome era comum naqueles tempos e que a sua peregrinação começou por volta de 2000 a 1800 a.C., aproximadamente. Também devemos concluir que Abraão, antes de se tornar um nômade, fora criado numa cidade rica, uma das maiores do mundo antigo, e partiu dali para o seu novo destino, munido com o legado cultural de sua própria geração. Veja o testemunho do famoso arqueólogo Albright. Abraão, Isaque e Jacó não aparecem mais como figuras isoladas. Agora se movem mais livremente como figuras genuínas de sua época, que levam nomes comuns, se deslocam de um ponto a outro do mesmo território, visitam as mesmas cidades e praticam os mesmos costumes. Podemos afirmar que as narrativas patriarcais possuem um fundamental núcleo histórico. Assim, com a história de Abraão e os demais patriarcas, especialmente Isaque e Jacó, podemos dizer que Israel surgiu de um grupo de nômades do deserto, mas que se desenvolveu como povo na terra de Canaã. E por falar em Israel, de onde vem este nome? Vem do patriarca Jacó, um dos netos de Abraão. Desde a sua infância, Jacó foi retratado como o filho predileto de Rebeca, a esposa de Isaque, e também era o rival de seu irmão gêmeo chamado Esaú. Para complicar a situação, Jacó ainda carregava a terrível fama de enganador de pessoas. Aliás, o seu nome em hebraico, Jacob, significa justamente isto, aquele que pega alguém pelo calcanhar, ou seja, aquele que engana. Essa fama se tornou mais e mais acentuada depois que ele enganou seu irmão para obter clandestinamente o direito de primogênito. O interessante, porém, é que a Bíblia, sem esconder o seu traço de caráter, o mostra como alguém que lutava com seus próprios defeitos e que almejava tornar-se um cidadão melhor, alguém de melhor caráter. Mas isto não foi assim tão simples, tão fácil. Jacó acabou caindo numa cilada emocional montada por sua própria mãe e pelas escolhas desastrosas que ele mesmo havia feito. Depois de enganar dramaticamente seu irmão e o próprio pai Jacó, ele teve de fugir para nunca mais voltar. Perdeu de uma só vez o lar, os amigos, o carinho do pai e da mãe, mas Deus tinha um plano especial para sua vida, para sua desastrada vida. Numa terrível noite de angústia, Jacó orou mais uma vez pedindo o perdão de Deus e a bênção, até ser encontrado pelo próprio anjo do Senhor. Diz a Bíblia que ele lutou com esse anjo até ao amanhecer do dia. Aquela, é claro, era uma batalha real, porém ao mesmo tempo representava a própria briga interna de Jacó para sentir-se perdoado por Deus, perdoado por seu pai e perdoado por seu irmão Esaú. Imagine só o fantasma da culpa rondando constantemente a sua mente e os seus sentimentos. Apesar de ficar com uma sequela permanente daquela batalha, pois Jacó passou a ser manco de uma perna, ele finalmente conseguiu o perdão e a paz de espírito que tanto almejava. Noutras palavras,
Ele lutou espiritualmente com o próprio Deus e prevaleceu. Então o anjo do Senhor muda o seu nome de Jacó para Israel. E é isto mesmo, Israel é a junção de 3 palavras hebraicas. Ish, que quer dizer homem, Ha, batalha, e El, Deus. Ish-ha-el, o mesmo nome que futuramente seria usado para referir-se aos seus descendentes quando se tornassem um único país. Então, recapitulando, você tem Abraão, apelidado de Hebreu, e depois Jacó, que passa a se chamar Israel. Hebreus foi o apelido dado aos descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, e descreve mais o período em que eram nômades pelo deserto. Já Israel refere-se ao período em que estavam assentados em Canaã, conquistando o território que lhes era de direito. Em termos arqueológicos, a mais antiga referência fora da Bíblia que temos ao povo de Israel, assim denominado, é esta. A estela comemorativa do faraó Merneptah, descoberta em 1906 e que hoje pode ser vista no Museu do Cairo, no Egito. Ela traz as vitórias de Merneptah ou Meremptah, filho de Ramsés II, que foi faraó do Egito no século 13 a.C. O texto, é claro, traz um tom bastante propagandístico e cita vários inimigos do Egito. Entre eles, aparece esse nome que a maior parte dos egiptólogos decifra como sendo povo de Israel. Segundo a Bíblia, Jacó teve 12 filhos, que foram Ruben, Judá, Benjamim, José, Efraim, Levi, Issacar, Zebulun, Dan, Naftali, Gade e Asser. Esses filhos deram origem às famosas 12 tribos de Israel, diversas vezes mencionadas na Bíblia Sagrada. 2 tribos em especial receberam os nomes dos 2 filhos de José, que fora trazido por seus irmãos e vendido como escravo para os ismaelitas. José, você sabe, acabou se tornando ministro do governo do Egito e somente anos mais tarde reencontrou seu pai e seus irmãos. Em virtude do prestígio político e administrativo de José, a família de Jacó recebeu do próprio faraó um convite especial para morarem nas terras do Egito. Eles aceitaram e por mais de 2 séculos ali tiveram filhos, filhas e demais descendentes. Até que se levantou no Egito um novo faraó que não conhecia a fama de José, e ele escravizou os descendentes de Jacó. Foi neste período que o povo hebreu se tornou terrivelmente oprimido. Então Deus levantou um outro libertador. E todos conhecem o seu nome, Moisés. Ele iniciou o êxodo dos hebreus do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ali eles se fixaram e, depois de muitas conquistas, dividiram o território entre si. Esta é a configuração geográfica do território de Israel, dividido pelas 12 tribos que agora compunham o país. Na verdade, havia uma 13ª tribo, digamos assim, que não tinha um território definido para si. Eram os levitas. Estes eram os que ministravam os sacrifícios e os serviços litúrgicos do povo de Israel. Seu principal campo de atuação era o santuário móvel, erguido por ordem do próprio Deus. Mas apesar da suposta irmandade entre as tribos, a história registra que os descendentes de Israel, agora o país de Israel, não eram um grupo tão unido como deveriam. E isso ficou ainda mais manifesto na ruptura que houve após a morte do rei Salomão, o filho de Davi, que governou o território por volta de 930 ou 920 a.C. A cronologia varia de acordo com as fontes. Pois bem, neste tempo, uma facção liderada por Jeroboão viu com a morte do rei uma oportunidade de minimizar o poder centralizado em Jerusalém. Então ele levou 10 tribos a se ajuntarem com ele na formação de um reino separatista no norte do país. Essa separação foi uma das mais graves ocorrências para o povo, que trouxe consequências para toda a história dos judeus. Mas pena que o nosso tempo está esgotando e você certamente quer saber como continua essa história e o que ocorreu depois dessa separação e quais as consequências dela para Israel, não é mesmo? Então vamos fazer um trato.
Semana que vem, você não pode perder a continuação deste assunto aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências. Até lá!